Tenho recebido muitos questionamentos focando na questão do abortamento espontâneo, tá, gente? Aborto espontâneo é a perda de uma gravidez de forma não provocada, que acontece geralmente antes de 20 semanas, tipicamente no primeiro trimestre de gravidez. Embora seja uma condição que frequentemente choca a gente, né? Sobretudo quando o paciente engravida de forma dificultosa, empregando técnica de reprodução assistida, o abortamento espontâneo é algo considerado como normal e frequente na espécie humana. Se forçarmos um pouquinho aí a mente, vamos conseguir lembrar de alguma amiga, um vizinho, né? Que esteve grávida e perdeu a gravidez. Isso é comum. Quando se frequenta uma maternidade de grande volume, várias coletagens ao longo de um dia, tudo decorrente de abortamento espontâneo, embora a maioria nem precise de coletagem. Então, abortar é normal e, a princípio, não há motivo para desespero. Agora, eu quero aqui abrir um parênteses para duas situações. Primeiro, o número de abortos. Parece incrível, mas até 3 abortos sucessivos é considerado normal na espécie humana. Quando acontece algo a mais, aí sim, caracteriza a chamada síndrome do abortamento recorrente. Isso aí tem que ser investigado. Nós temos uma numerosa relação de causas de abortamento recorrente e todas devem ser pesquisadas. Desde causas anatômicas, passando por causas imunológicas, causas relacionadas com o material genético dos pais, causas relacionadas com secreção hormonal e aí por diante. Inicialmente a gente faz alguns testes mais simples. E se não encontra uma justificativa para o caso, a gente vai aprofundando na investigação até um final. A maioria das vezes a gente consegue identificar uma causa. Mas mesmo assim, em algumas situações, em uma quantidade significativa, apesar da investigação completa, a gente não define a causa específica daquela síndrome que acomete aquela paciente. Eu já tive aqui pacientes que tiveram 10 perdas sucessivas e que posteriormente engravidou e levou até o final, tranquilamente. Nós temos uns tratamentos convencionais, sempre que possível, mas nós temos também os chamados tratamentos extremos. Tive o caso de uma paciente que engravidava e abortava, inclusive após fertilização in vitro. O extremo que a gente faz nesse caso aqui, depois de investigar tudo e não identificar uma causa, ela tinha embriões congelados, então eu pedi para ela conversar com a irmã para emprestar o útero para que pudessem transferir esses embriões no útero de uma paciente sabidamente fértil. E foi exitoso, ela teve a filha dela e está muito feliz assim. É um exemplo extremado. Mas isso aí é a abordagem extremada. É o último tiro. Então, gente, depois de investigar os pais e não identificaram a causa, nós temos que lembrar que 90% das causas são causas ovulares, defeitos de divisão celular e de material genético de embriões. São defeitos que não estão presentes no marido, nem na mulher, a princípio, mas que se manifestam depois que o espermatozoide penetra no óvulo. É a chamada alteração eugênica de novo, ou seja, está iniciando ali na história daquela família essa alteração. Isso gera embriões de qualidade ruim, embriões que não se implantam no útero, quando implanta não se desenvolve, da gravidez embrionada. Quando se desenvolve, ele vai até uma parte, depois o embrião se para de desenvolver e entra em processo de abortamento. Esses casos devem ser investigados depois de falhar toda a investigação posterior. E por que aborto é tão comum na espécie humana? É porque a nova vida gerada tem grande chance de ser gerada a partir de células doentes.
Eu lembro para vocês que o sêmen, todo o volume de sêmen ejaculado, em um homem normal, tem pouco mais de 4% de formas normais. Ele tem ali 95% de formas anormais. Forma com defeito de cabeça, de cauda, alteração de DNA. E um espermatozoide desse que penetra um óvulo gera um embrião ruim. E esse embrião ruim acaba abortando. 95 espermatozoides doentes tentando entrar num óvulo e apenas 5 normais. Então, a probabilidade estatística da penetração, que é a fertilização, é muito maior quando se penetra um espermatozoide doente. Muitas vezes a gravidez gerada nesse caso nem chega ao conhecimento da mulher. Aí ela engravida, acusa um pequeno atraso menstrual e depois fala que menstruou. Ah, foi só um pequeno atraso. Na verdade, às vezes aquilo ali foi uma gravidez chamada de bioquímica, que durou apenas 1 a 2 semanas e foi abortada. Nós temos estudos feitos com restos menstruais mostrando que muitas menstruações não são menstruações, na verdade são microabortos. A outra questão é que, mesmo que o espermatozoide seja normal, os óvulos geralmente são envelhecidos. A mulher nasce com todos os óvulos que vai usar na vida. Quando ela nasce, já perdeu a metade e continua perdendo. De forma que os melhores óvulos de uma mulher são perdidos, são ovulados lá atrás, quando era jovem, 11, 12, 13 anos. A ovulação é um processo, uma competição, um processo seletivo em que os melhores ganham e são ovulados. Aqueles que ficam são os piores. E quanto mais envelhecida a mulher, piores serão os seus óvulos. Mesmo se ela tiver apenas 30 anos, ela vai ter óvulos ali de 30 anos e 9 meses. Que é uma situação diferente daquela lá atrás que ovulou com 15 anos. Que tinha óvulos de 15 anos e 9 meses. O que nós podemos fazer para uma paciente que está ovulando, que está engravidando e que está abortando? E que fazemos toda aquela investigação convencional e não chegamos a uma causa. É aí que entra os testes genéticos específicos para embriões. Nós temos hoje um recurso fantástico, que é o diagnóstico genético pré-implantacional, em que a gente consegue selecionar o óvulo para ser usado no processo, selecionar o espermatozoide que é usado no processo, submeter esse embrião a um cultivo embrionário até um estágio de 5º dia chamado blastocisto. Esse cultivo já é um processo seletivo, só chega no estágio de blastocisto os embriões aparentemente normais. Aparentemente normais. Aqueles que têm grave alteração genética já se perdem pelo caminho para o desenvolvimento e não atingem essa etapa. Quando o embrião chega ao estágio de blastocisto, nós então realizamos uma biópsia desse embrião. Retiramos um fragmento do embrião e o congelamos. O fragmento, então, é submetido a um teste genético específico. Todos os cromossomos deste embrião são examinados em busca de alteração de morfologia e de quantagem dos materiais que compõem o cariótipo, tá? Dos cromossomos. E aí nós podemos, então, ter de retorno uma relação com os embriões numeradas de 1, a quantidade máxima produzida, tomando se aquele embrião é do sexo feminino ou masculino, se tem um cariótipo normal, ou se é euploide, que a gente fala, ou se tem alterações chamadas de aneuploidia. E aí a gente transfere esses embriões saudáveis, euploides, para o paciente. Quanto mais velha a paciente, gente, menos embriões chegam ao estágio de blastocisto. Tem muitos casos que nem chegam. E dos casos estudados, a maioria tem alterações genéticas, mesmo que a paciente não seja abortadora, apenas pelo fato de ser com idade desfavorável, acima de 37 anos. Depois de 35 já começa a surgir alteração relevante, mas o pico acontece de 37 para frente.
Então, é imprescindível que se considere o estudo genético de embriões sempre que o paciente tiver 37 anos ou mais, mesmo que não tenha estágio de abortamento. Na semana passada, nos últimos 15 dias, nós fizemos mais ou menos 5 casos de diagnóstico genético implantacional. Vou mostrar para vocês aí depois, obviamente não identificando o paciente, mas mostrando que uma paciente com 36 anos teve dois blastocistos normais. Paciente com 39 anos que nem chegou ao estudo genético, os embriões pararam antes. Paciente com 44 anos que eu enviei 5 embriões, 4 doentes, apenas um normal. No segundo procedimento, enviei 4 embriões, todos os 4 doentes. Essa é a história da reprodução. E bebê no colo, take home baby, é um vitorioso, é um herói. Para chegar a isso na espécie humana, ele tem que vencer uma série de barreiras. Desde aquela imposta ao óvulo, imposta aos espermatozoides, imposta ao desenvolvimento inicial do embrião, as complicações do pré-natal, recorrência de parto, até que nasça um bebê saudável e possa ser colocado ao colo. É uma seleção natural, verdadeira saga, tá? Mas que vale a pena. Ter filhos é uma alegria que não pode ser substituída. Ok? Faça um estudo apropriado, profundo, o mais rápido possível, para definir uma estratégia que seja efetiva e que te permita realizar esse sonho. Bom dia.